Olá, olá! Hoje, 24 de setembro de 2023, 21h07, porque fantásticos somos nós. Falando hoje sobre você sabe fazer um pedido? Você sabe desejar corretamente? Enquanto que o pessoal vai entrando aí, a gente vai tocando uma música aqui com uma mensagem, esperando o pessoal ir entrando aí, para ver como é que é. Vamos dar andamento na live hoje. Eu vou perguntar aí para a Daíse como é que tá o som. Tá legal? Boa noite, Eliane, dos Estados Unidos aí, que honra. A live ficando internacional aí. De tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar, e dias de sol pra fazer os teus planos. Boa noite, Tati. Muito obrigado, Daíse. O som tá ótimo. Muito obrigado. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé... Obrigado, Margarete. O som tá bom. Obrigado. Sempre te faça sonhar, mas se vier boa noite, Eliane. melancolia, esperando o pessoal entrar aí. Estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos. Essa música tem tudo a ver com a live de hoje, que ela fala em desejos, né? Eu te desejo paz e longa vida. Olhar de amor, coração de menino, cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. A mensagem de hoje é: procure olhar em 6 direções todos os dias. Olhe para frente. Olhe para frente para saber para onde você está indo e planejar com antecedência. Também olhe para trás para lembrar de onde você veio e evitar erros do passado. Olhe para baixo para se certificar que você não está pisando em outras pessoas e causando sua ruína ao longo do caminho. Também olhe para os lados para ver quem está do teu lado te apoiando e ver também quem precisa do seu apoio. Olhe para cima para se lembrar que Deus existe. Agradecer, agradecer e agradecer. Agradecer todos os dias. Olhe para dentro de você para se lembrar de quanto você precisa melhorar. E por isso que você está aqui agora, para aumentar seu conhecimento, de saber pedir o que você quer. Certo? Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples. Então vamos lá. Antes de começar a falar sobre o assunto dos desejos, obrigado, Eliane, obrigado. Hoje eu vou contar um pouco da minha história. Eu acho que muitas pessoas já me conhecem, mas quem está entrando agora, quem começou a me seguir há pouco tempo, não conhece um pouco da minha história. Muitas pessoas me conhecem da Recovery Informática, onde trabalhei por vários anos, a empresa que eu comecei lá em 91 já, faz bastante tempo, e onde a gente trabalhava com redes de computadores, a parte de informática e também na parte de instalações. Hoje continuo com manutenção de no-break, né? A Recovery ainda está ativa e a todo vapor. Hoje quem comanda é a minha esposa Daíse e o meu filho Donovan, que
e a parte técnica, né? Mas o que acontece? Todos esses tempos, né, a gente vai pegando conhecimentos, né? E eu vou contar uma coisa. Antes eu trabalhava com máquinas, hoje eu trabalho com pessoas, né? Antes eu gostava do que eu fazia. Hoje eu faço o que eu gosto. Isso é muito importante. Mas assim, ó, muito tempo atrás, deve fazer, foi lá por 2003, 2002, tinha uma senhora que vinha aqui e aplicava reiki na minha esposa e aplicava reiki em mim também. E um dia conversando com ela, eu disse, o que será que acontece? Porque muitas das coisas assim, não vou dizer que eu chegava e botava uma mão numa lâmpada queimada e a lâmpada voltava a funcionar. Isso não. Mas às vezes a máquina não estava funcionando, alguma coisa, ou não, ninguém conseguia resolver o problema. O simples fato de a minha presença e a minha energia, né, a coisa começava a funcionar, ou começava a fluir e tomar o rumo para ser consertado ou voltar a funcionar. E aí eu perguntei para ela, né, o que seria isso, né? Aí essa pessoa respondeu para mim o seguinte: olha, Leandro, tem pessoas que quando encosta a mão estragam. E tem pessoas que quando encosta a mão consertam. Isso depende da energia de cada um e é que a gente consegue evoluir isso também. Não estou dizendo que essa pessoa está fadada a tudo que colocar a mão estraga, né? Mas não, a gente consegue evoluir a nossa energia para que o poder que a gente tem nas mãos e na mente consegue ajudar as outras pessoas. Então, mas aquilo, eu perguntei, tá, mas o que eu faço? Olha, ela disse assim, tu dava um bom de um massagista. Aquilo entrou no ouvido, saiu no outro. Pensei, mas bem capaz, né? Nunca passou na minha cabeça naquela época. Mas a vida vai mudando, e a gente vai sofrendo uns percalços na vida, e a coisa tem coisas boas e coisas ruins, tem desafios, né? E lá por 2004 eu conheci a programação neurolinguística, né, que a gente foi beneficiado, tanto eu como a Deise, né, a minha esposa, que hoje é terapeuta também, trabalhando na área da programação neurolinguística, na área da psicopedagogia também. E o que acontece? Aí eu me apaixonei pela programação neurolinguística e me aprofundei na área de psicoterapia para ajudar pessoas. Mas faltava alguma coisa. E aí eu fui numa palestra, aqui na CI em Novo Hamburgo, com o Eduardo Teva, e ele falou na questão do massagista, ele botou um slide lá onde é que ele comentava, né, que as pessoas têm o poder da mente, têm o poder das mãos, né, o poder de cura. E no outro dia, eu recebo numa caixa de correio um folheto que ia iniciar um curso de massoterapia aqui em Novo Hamburgo, na Ambra, né, com o professor Vitor. Eu pensei, olha aí, ó, o universo me dando sinais, né, que aquela pessoa do rei que me falou há muito tempo atrás, que eu tinha dito, entrou aqui e saiu ali. Como eu já estava atendendo na área de psicoterapia, eu precisava algo mais. Não adiantava eu ficar sentado de um lado de uma mesa e o paciente do outro lado, eu escutando ele e ajudando. Com certeza já funcionava, mas eu precisava algo mais. Porque a gente precisa trabalhar com os 3 canais sensoriais, o visual, o auditivo e o sinestésico. O sinestésico nada mais é do que as sensações e o toque, né? Eu pensei, vamos lá, vamos fazer esse curso de massoterapia, vamos ver o que vai dar. E no passar do tempo, né, eu acabei criando um método chamado neuromassagem, onde eu trabalhava o corpo como um todo. A pessoa conversava,
e a gente ia provocando mudanças com ferramentas da própria programação neurolinguística e mais as ancoragens dos toques, né? E a coisa foi fluindo muito bem. E depois me aprofundei também em ozonoterapia, sempre procurando achar maneiras alternativas, né, para poder ajudar as pessoas de uma maneira mais rápida e mais eficaz, né? E, e assim foi passando, e assim foi passando o tempo, até que em 2022, né, eu estava procurando, eu tinha 2 pacientes que estavam com problema no joelho, e eu não conseguia resolver, né? Tipo assim, não é que eu não conseguia resolver, eu conseguia aliviar, mas não resolver o problema. Então, assistindo uma live no, no Instagram, né? Onde é que aparecia uma pessoa dizendo que estava começando um curso, e lá dizia que resolva o problema no joelho sem colocar a mão no joelho. Eu pensei, opa, o que é isso? E aí fui assistir a live, e o professor Ronaldo Sanches, né, até eu peço assim para os terapeutas manuais que estão me assistindo, ou para quem conhece algum terapeuta manual e quer indicar esse curso, que vai começar agora um evento gratuito e online, dia 2 a 5 de outubro, né? É só procurar no Instagram, Ronaldo Sanches _X, do Mecanismo X, ou então procurar Mecanismo X, que já vai direcionar para ele, né? E é muito importante. E aí eu assisti aquela live, anotei algumas coisas ali, o método que ele estava usando, e por coincidência, no outro dia, essa pessoa veio aqui para mais um tratamento no joelho. E fiz exatamente o que ele explicou na live anterior, que era para diminuir a dor no joelho sem colocar a mão no joelho. E aí eu apliquei a técnica que ele nos ensinou ali, rapidinho. E apliquei a técnica, avaliei o ponto específico que estava causando a dor. E a pessoa pediu para ela sentar na maca, dar uma caminhada, e a pessoa disse assim, cadê a dor do meu joelho? E aí eu pensei, eis a questão. Até o evento na época era o X da questão. E assim, eu comecei a participar das aulas do Ronaldo e já me inscrevi no curso. Né? Hoje já sou certificado pelo Mecanismo X. Né? Tem vários colegas aí me assistindo que já estão certificados também, tem colegas em andamento. Então, assim, hoje, completou tudo, com todo o conhecimento. Então, eu tenho a capacidade de trabalhar o corpo inteiro, né? Desde a mente até as dores, né? As dores músculo-esqueléticas, e também os problemas, às vezes, de trauma, porque tem muitas dores traumáticas, né? Aquelas dores da alma, que se você não ver o corpo como um todo, jamais você vai achar causa, a gente vai só remediar o problema. E hoje, por incrível que pareça, por mais esquinas que encontram-se abrindo farmácias, né, cada vez as pessoas querem se tornar menos dependentes de remédios, de fármacos, né? Acho que existem terapias alternativas muito sofisticadas que as pessoas podem procurar ajuda. Né? Então, vamos falar então sobre como se faz um desejo, como é que se faz um pedido. Quem tiver papel e caneta, anote. Quem não tiver, essa live vai ficar gravada. E a gente, depois eu também estou à disposição pelo direct, né? E pode tirar suas dúvidas também durante a semana sem problema. Eu vou fazer uma analogia assim. Eu estava passeando distraído e acabei chegando no pico do Everest. Eu pergunto para vocês aí, qual é a chance? Qual é a chance disto acontecer? Eu estava passeando
distraidamente, né? E acabei chegando no pico do Everest. Qual é a chance disso acontecer? Pode acontecer? Sim ou não? Quem é que concorda comigo aí? Participa aí da live, convide seus amigos. Quem conhece algum terapeuta manual também, convide, né, para depois convidar para o curso lá do Ronaldo. Mas, de novo, vou fazer a pergunta. Eu estava passando distraído e acabei chegando no pico do Everest. Qual é a chance? Gente, a chance é zero. É zero. Não tem como ficar distraído e simplesmente chegar no pico do Everest. E aí eu vou perguntar vou fazer mais uma pergunta. Quem não está satisfeito hoje? Quem não está satisfeito hoje? Com os resultados que está tendo, né? Com a situação do mundo. Por que eu falo situação do mundo? Porque quando a gente começa a mudar, o mundo ao nosso redor também muda. Então depende muito de nós. Então, quem não está satisfeito? Será que está todo mundo satisfeito aí? Está todo mundo de boa? Está tudo numa boa? Ou tem gente que não está satisfeito? Porque essas pessoas que não estão satisfeitas é que me interessam, que precisam estar assistindo essa live. Quem está satisfeito, não precisa. Já está tudo funcionando numa boa, né? Aí eu vou perguntar assim, como elaborar um desejo? Você sabe? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Água faz bem, né? Água é sempre bem-vinda. Concordo, Margarete. Sempre tem coisa para melhorar. Então vamos lá. Como elaborar um desejo? Você sabe? A gente tem que começar pedindo o que a gente quer, né? E não o que a gente não quer, né? Eu tenho notado nesses quase 18 anos de atendimento em psicoterapia, às vezes a pessoa vem com um problema e vem se queixando disso, se queixando daquilo, né? Que não está satisfeito às vezes com o relacionamento, com o emprego, com os filhos, um monte de coisa. Mas quando eu pergunto, ok, tu só está dizendo o que tu não quer, mas o que tu quer? Aí a pessoa dá um branco e não sabe me responder. Quer dizer, a gente está acostumado a pedir o que a gente não quer. Mas não é assim que a coisa funciona. Eu vou tentar explicar hoje para vocês, né, o que é um desejo bem formulado, o que é poder fazer um pedido. Primeira coisa, esse pedido ele tem que ser positivo. Eu vou dar um exemplo para vocês assim, ó. Não pense numa bola azul. Não pense numa bola azul. Eu estou sendo negativo. Não pense numa bola azul. Quem é que conseguiu não pensar numa bola azul? Não tem como. E sabe por quê? Eu posso dizer assim, não pense num elefante cor-de-rosa, né? Não pense num jacaré xadrez. Pois é, né? Tem como não pensar numa coisa dessa? Não tem. Sabe por quê? Para o nosso cérebro fazer sentido, o não é irrelevante. Agora, pensa bem. A gente pede alguma coisa para o universo, pede para Deus, e a gente pede o que não quer, né? Só que aí a coisa acontece totalmente diferente, a gente fica esperando e as coisas nunca acontecem. Então, assim, primeira coisa, nosso desejo ele tem que ser positivo. Ele tem que ser positivo. Pedir o que a gente quer. Vou dar um exemplo, né? A gente sai de casa às vezes e diz para a mãe da gente assim, não se preocupa, mãe, não se preocupa. O cérebro vai tirar o não e vai fazer ela sentir o que é preocupação. Então ela já vai ficar preocupada, né? Não adianta pedir, não fique preocupado. Já viram crianças, né? Às vezes tem ali vou dar um exemplo de uma tomada, né? Não bota o dedo na tomada, não bota o dedo na tomada. E a criança vai lá com o dedinho lá, parece que está sendo, tem que botar o dedo na tomada, né? Porque a gente disse assim, não põe o dedo na tomada, então o não é irrelevante. É como se ela entendesse assim, põe o dedo na tomada. Qual é que seria o correto? Se afaste dali, vai fazer outra coisa, né? Mas não
focando a tomada. Pegar a jogada aí, por isso que ele tem que ser positivo. A gente precisa pedir o que a gente quer, porque o não que vem na frente é irrelevante. Quantas vezes as pessoas chegam aqui, eu não quero me incomodar, eu não quero me estressar, eu não quero ter rancor, eu não quero ter mágoa. Mas e o que tu quer? O que tu quer? Começa por aí, né? Então, primeira coisa, anote aí, ele tem que ser positivo, esse desejo. E depois, ele ainda tem que ser mais ainda, ele tem que ser específico. Né? Não adianta, eu quero ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, né? Agora eu pergunto, feliz como? Feliz como? O que tem que acontecer na tua vida para ser feliz? Então, você tem que ser mais específico. Mais específico, né? Não adianta simplesmente jogar um pedido genérico, né? Não pode ser feliz, né? A felicidade para um é uma coisa, para outra é outra coisa. Para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Então, assim, temos que fazer o pedido ser positivo e específico. Tipo assim, eu quero conseguir comprar um carro zero. Ok. Mas então formule qual é o carro, até quando você quer conseguir ele, né? Como você vai fazer para pagar? Você tem o recurso ou você tem que ir primeiro atrás do recurso? Não adianta ficar sentado pedindo, eu quero ter um carro zero, um carro zero, um carro zero. Não faz nada, não tem uma ação, não tem nada. Também não funciona. Então vamos lá. Primeiro tem que ser positivo e depois específico. Outra coisa muito importante, o terceiro passo, né, positivo, específico, ser verificável sensorialmente. O que é isso? A gente tem que sentir aquilo que a gente quer. Né? Se eu quero ser feliz, vamos supor, comprando um carro zero, tu já tem que te imaginar como é que tu vai te sentir sentando naquele carro zero, dirigindo aquele carro zero, curtindo aquele carro zero, seja qualquer coisa, casa própria, um relacionamento, né? Eu só vou ser feliz se eu achar alguém para me relacionar bem. Uau! Mas pensa bem, você está colocando a felicidade na mão do outro, né? A sua felicidade só vai chegar o dia que você encontrar alguém que não pode ser feliz hoje com você mesmo, né? E ter essa verificação sensorial de o que você está buscando. Porque não adianta, às vezes, muitas pessoas falam assim, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, mas não sentem isso. Simplesmente sai da boca para fora. E aí fica mais difícil dos nossos desejos se concretizarem. Então vamos lá, repetindo, ele tem que ser positivo, ele tem que ser específico e tem que ser verificável sensorialmente. A gente tem que sentir, sabe aquela sensação da cabeça aos pés, ou aquele arrepio, aquela sensação boa? É assim que tem que funcionar nosso pedido. Quando formular ele, tem que sentir ele. Aí a coisa funciona, o universo nos escuta, Deus nos escuta, né? Não importa para quem a gente está fazendo o pedido, ou até para uma pessoa, né? Uma pessoa, né? Já muda. Quer ver um exemplo? Vamos supor assim, num relacionamento, ou uma pessoa que você quer convidar, pensa bem assim, eu convido a pessoa, tu tá afim de almoçar no shopping? Eu pergunto para a pessoa que convive comigo, minha esposa, né? Está afim de almoçar no shopping? A chance de ela dizer não é muito grande, porque é uma pergunta fechada, né? É sim ou não. Agora, se eu disser para ela, você diz o nome da sua esposa, para quem você está pedindo, ou fazendo o pedido, né? Eu diz assim para ela, olha, eu estou muito feliz hoje, né? E eu tenho um desejo muito grande de almoçar no shopping e gostaria muito da sua presença. Tem como dizer não? Não tenho. Então, assim, eu botei um sentimento, eu senti esse pedido. Eu fiz a outra pessoa sentir sensorialmente que eu gosto da companhia dela. Então, assim, não tem erro. Não é simplesmente estar afim de ir ou estar afim de não ir. Entenderam? Porque é o verificável sensorialmente. Então, além de ser
positivo, específico, verificável sensorialmente, ele tem que ter uma relevância. Anote aí, ele tem que ter uma relevância. O que é relevância? Com esse pedido que eu estou fazendo, né, o que eu vou ganhar com isso? O que ele vai ser útil para mim? Como é que eu vou me sentir depois de eu ter conseguido esse pedido, esse desejo que eu estou fazendo? Entende? Então, assim, o que eu vou ganhar? E outra coisa, a relevância também. O que eu vou ganhar? O que eu vou perder também? Porque às vezes a gente tem uns desejos que a gente tem que perder, a gente tem que largar algumas coisas, né? Para que tudo aconteça. Largar crenças, né? Não precisa ser coisas, não precisa ser pessoas que a gente tem que largar. Às vezes as nossas crenças limitantes, a gente tem que abrir mão disso para ter uma relevância maior, aliás, para a gente começar a aprender, a acreditar em coisas novas, não ficar trancado lá naquelas crenças limitantes que nos acabam travando, né? E sobre crenças nós vamos falar daqui um pouquinho. Então, vamos lá. Positivo, específico, verificável sensorialmente e relevância. Quem já deve ter assistido o filme O Segredo, né? Falado sobre a lei da atração também. O filme O Segredo foi um best-seller, né, de vendas de livros também. Só que é muito importante assim que eles esquecem de falar uma coisa muito importante. Tá? Já vou dizer o que é. Ele tem que ser ecológico o seu pedido. Ecológico por quê? O que você está pedindo vai prejudicar alguém? Né? Se esse pedido que você quer vai prejudicar alguém, ou o universo, ou o meio ambiente, alguma coisa assim que vai prejudicar alguém, esse pedido já não está bem formulado. Ele não pode prejudicar ninguém. Ele tem que beneficiar a mim e aos outros, ao meio que eu vivo, né? O ambiente que eu vivo, as pessoas que eu convivo. Né? Tem que ser bem para todo mundo. Eu falei antes, o cara está pensando em comprar um carro zero. Claro que ele não vai querer carregar a vizinhança tudo, né? Vai ter que fazer o bem para todo mundo. Não é bem assim, né? Mas ele tem que ser ecológico. Ele não vai pegar um carro aí e sair dando pau, dirigindo bêbado aí, acabando matando alguém, né? Ou prejudicando, causando danos materiais. Então ele tem que ser ecológico. Então, olha só como não é tão fácil a gente formular um desejo correto. Ele tem que ser positivo, ele tem que ser específico, ele tem que ser verificável sensorialmente e tem que haver uma relevância, tem que ter um valor. E tem que ser ecológico. Ele tem que ser bom para mim, ele tem que ser bom para o ambiente que eu vivo. Né? A gente não vive sozinho, então tem que ser bom para o mundo, para o universo e vamos embora. E aí, que é uma coisa que no segredo, na lei da atração, ninguém fala nisso. A coisa mais importante. O seu pedido depende de quem? Depende de quem? Se depender só de você, beleza. Agora, se depender dos outros, eu vou dar um exemplo que aconteceu para mim. Quem me conhece sabe, em 2010, eu estava seguindo a lei da atração e tudo, aí comecei a mentalizar e tudo, e aí fui pagar um boleto lá na lotérica, onde a menina lá me ofereceu um bolão. E eu já tinha formulado tudo na minha cabeça o que eu faria se eu ganhasse esse bolão, se eu ganhasse esse montante, né? Eu fiz, comprei o bolão e acertei. Era uma sequência de 8 números, acertei os 6 na Mega Sena, né? Na época, eu ganharia 1.348.000. Estou falando em 2010. Pois é. Mas o meu desejo não se concretizou. Muito pelo contrário, me deu uma dor de cabeça. Né? Passei o domingo de milionário, na segunda-feira todos os meus sonhos foram água abaixo porque ela não fez o jogo. Não vou aqui entrar em méritos, o que ela fez, o que ela não fez, deixou de fazer, o que ela estava ganhando. Não vou entrar em méritos. Simplesmente, aí é que é o problema. Depende de quem. Eu devia ter conferido, se dependesse de mim, né? Fulana, deixa eu ver esse bolão aí, porque hoje já está sendo feito de uma maneira diferente. Né?
aquela história, né? Alguém tem que sofrer para os outros aprender. Depois que a gente entrou nessa furada aí, conseguiram melhorar aí o sistema. Agora todo mundo não tem cada fase individual e o volante já vem na hora. Mas precisou nós sermos vítimas disso. Então, o que aconteceu? Ela não fez o jogo. Então, assim, o que dependesse de mim, eu devia ser do bem específico, né? Eu estou comprando um sonho, mas eu quero ver o comprovante que tu fez o jogo, né? E eu falhei aí. Então, ele não foi específico. Se eu tivesse sido muito específico, eu tinha obrigado ela a jogar e eu teria ganhado dinheiro. Porque as bolinhas lá iam cair igual. Mas ela não fez o jogo. Esse foi um problema. Então, depende de quem. Quantas vezes a nossa felicidade a gente bota nas mãos das outras pessoas, né? Quantas vezes a nossa felicidade a gente bota nas mãos das outras pessoas, na mão de coisas, esperando coisas. Ah, se acontecer o dia que eu conseguir a minha casa própria, com tantos metros quadrados, aí eu vou ser feliz. Gente, a gente tem que ser feliz a cada dia, vai somando. São pequenas felicidades que tornam uma grande felicidade. O simples fato de acordar de manhã e abrir os olhos e estar respirando já é uma felicidade, né? Então, assim, se tiver dor, procura eu que eu dou um jeito. Boa, né? Tem que fazer o marketing, né? Então, assim, depende de quem. Então, vamos lá. Para a gente ter o pedido, esse pedido que a gente quer, o desejo, ele tem que ser, anotem aí, ou então depois revise na live. Ele tem que ser positivo, ele tem que ser específico, ele tem que ser verificável sensorialmente, tu tem que sentir, ele tem que ter relevância, ele tem que ter valor, né? Ele tem que ser ecológico, ele não pode prejudicar nem a mim nem aos outros, e depende de quem. Esse é o mais importante. Toda vez que você fizer um pedido, se não depender de você, a chance é muito grande de ele não funcionar. Muita gente diz, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai acontecer. Gente, Deus não deu o livre-arbítrio. Não bota na mão dele. Não bota na mão dele. Né? Pede para ele, mas pede certinho. Aí a coisa funciona. Mas não bota só a responsabilidade nas costas dele que a coisa não funciona. Aquela história de eu ficar sentado na frente da minha porta, eu quero que venha dinheiro, como aparecia no filme, no Segredo, né? Eu quero que venha dinheiro na minha caixa de correio. Gente, eu vou ficar sentado ali, vou virar um esqueleto ali, eu vou morrer ali, vou apodrecer ali, e não vai vir dinheiro na minha caixa de correio. Se eu não fizer alguma coisa, porque depende de mim esse pedido. Eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa para que isso aconteça. Né? Talvez não venha na caixa de correio, hoje vinha pelo Pix, alguma coisa assim, não venha eletrônico. O filme é um pouco antigo, mas depende de quem, né? Entenderam a jogada de como é que se faz o pedido? Então vamos lá. Aí tem um pressuposto da programação linguística que diz assim, se você fizer o que sempre fez, terá sempre o resultado que teve. Que sempre teve. Então não adianta. Se eu estiver fazendo a mesma coisa e não fazer um pedido corretamente, não ir atrás do que eu pedi, seguindo aqueles passos, desculpe, né, também não vai funcionar. Então, pense bem, se você fizer o que sempre fez, terá sempre o resultado que sempre teve. Então não tem mudanças, né? A gente tem que procurar evoluir e mudar sempre, né? Então, além de desejar, a gente tem que acreditar no que a gente está pedindo. Acreditar. Mas é como eu falei, acreditar sensorialmente. A gente tem que sentir aquilo que a gente está acreditando, né? E aí a gente cai o que é uma crença, o que é um fato. Você sabe me responder o que é uma crença e o que é um fato? O fato seria o que a gente deveria receber hoje nas notícias, quando ligasse a televisão, abrisse o jornal. O fato, a notícia nua e crua, o fato, o que realmente aconteceu. As crenças é a nossa opinião. Então, assim, eu posso dar um exemplo. Né? Quer ver um fato? Isso aqui é um lápis. Estão vendo? Todo mundo concorda que isso aqui é um lápis. Se 100% das pessoas que estiverem assistindo concordar que isso aqui é um lápis,
Isso é um fato. Não tem como dizer que não é um lápis. Agora, quer ver uma coisa? Se eu disser que esse lápis, e eu colocar atrás da minha orelha direita, né, isso vai me trazer sortes no negócio, aí é uma crença. Eu estou falando do mesmo lápis, porém, eu dei uma opinião minha e isso vira uma crença, né? Pode ser uma crença limitante, como pode ser uma crença motivadora. Então, tudo que a gente fala, qual é a opinião sobre um fato, vira crença. Então, a gente tem que se ater hoje, principalmente hoje, e cada vez mais, né? Tentar descobrir qual é o fato, o que realmente aconteceu. Não simplesmente acreditar na crença que tenta passar para a gente. Esse é o problema. Esse é o problema. Essa é a confusão, essa que gera discórdia no mundo todo. Mas vamos lá. Vamos falar umas coisas mais light aí para não... Existem também crenças irracionais e crenças racionais. Eu vou fazer uma diferença entre elas, tentar explicar entre crenças racionais. Por que racionais? Além de ser uma crença, né, ela é uma crença racional, que eu vou talvez ter uma aceitação de muitas pessoas. Vamos pensar assim, a pessoa nasce, cresce, se educa, fica adulto, daí ela precisa casar para formar uma família e ser feliz. Correto? Isso é uma crença? É uma crença boa, né? Agora, funciona para todo mundo? Não sei, depende de cada um. Só é uma crença boa, né? Apesar de ser uma crença, né, não é um fato, não é todo mundo que casou até hoje, desde o início da humanidade, foi feliz, fez a família e continua feliz até hoje. Não, isso não é um fato. Por favor, não é um fato. É só uma crença racional, uma crença possível de acontecer, correto? Mas uma crença racional, né? Dinheiro traz felicidade. Quanto mais dinheiro, mais recursos eu tenho, né? Mais capacidade eu tenho de conseguir as coisas, de conseguir prazer, de conseguir aproveitar esses recursos que eu tenho, né? Então, assim, isso pode me deixar feliz. Agora também é uma crença racional. Faz sentido, mas muita gente que quando ganha dinheiro fica pior. Existem estatísticas de mais de 95% de pessoas que ganharam grandes prêmios na Mega Sena, inclusive fora do Brasil, existem aquelas loterias malucas lá que a pessoa fica hipermilionária. Em questão de 4, 5 anos, elas não têm mais nada e ainda estão devendo. Então ficaram pior do que estavam. Então, assim, é uma crença racional que faz sentido, quanto mais dinheiro tem, mais feliz fica, mas também o fato não é esse. Não é um fato, é só uma crença racional. Agora, o que nos limita mesmo são as crenças irracionais. Quem é que já ouviu aí quando pequeno que dizia assim, se eu apontar um dedo para uma estrela, vai criar uma verruga, na ponta do dedo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu, quando era piá, e até hoje, eu gosto muito de desafiar essas crenças, né? Eu acho que eu apontava não só os 5 dedos, apontava os 10 dedos para a estrela, para ver se aparecia alguma verruga no meu dedo, mas ó, não apareceu. Então isso é uma crença irracional. É uma crença, não sei de onde é que tiraram, né? Isso não faz sentido, isso é só perda de tempo. Eu vou dizer mais uma, tem mais crenças irracionais que são até engraçadas, né? Lembra, tinha que ser assim, ó, se comesse semente de melancia, ou melancia com uva, comesse semente de melancia, ia crescer um pé de melancia dentro da barriga da gente, começa a sair as flores, as folhas pelas orelhas. Olha só que maluquice que inventaram, né? E aí melancia com uva fazia mal, podia morrer. Isso é uma crença irracional, né? Para que botar isso na cabeça das pessoas? Eu sei que cada uma tinha um sentido na história da humanidade, né? Da questão dos escravos e tal, mas vamos lá, não vamos entrar em detalhes aí, né? Outra coisa, se tomar café quente e pegar um vento encarnado, a boca entorta. De onde é que tiraram isso, né?
é uma crença, né? As pessoas às vezes têm algum problema viral que dá um problema no nervo trigêmeo, e aí sim a boca entorta, né? Mas não foi porque tomou um café quente, né? Eu simples, às vezes a pessoa chega aqui no consultório, o ar-condicionado está ligado, né? E, desliga esse ar-condicionado porque eu tenho alergia a ar-condicionado, não sei o que faz mal, porque não sei o que, que me dá rinite. Ok, só que é interessante, assim, a pessoa veio de carro com o ar-condicionado ligado dentro do carro e ela não se dava conta. Aquele ar-condicionado do carro não faz mal, mas o meu aqui faz, né? Aí eu pergunto assim, outra coisa, mas por que esse ar-condicionado faz mal? Não, porque sai aquele ventinho gelado, né? E quando tu abre a geladeira para pegar aquela cerveja bem gelada, vem todo aquele... No supermercado também vem todo aquela névoa de frio no teu rosto. Ali não dá rinite, né? Que estranho, né? São crenças que a gente acredita e acaba acontecendo. Muito cuidado com isso. A maioria das nossas alergias são crenças que nos imputaram aqui dentro, né, de alguém muito relevante, alguém muito próximo a gente, que a gente acabou acreditando nisso e o nosso sistema imunológico acreditou também. Então, assim, muitas coisas das nossas alergias é só aqui dentro. Pense nisso, é o seu sistema imunológico que aprendeu uma coisa diferente, uma coisa errada, que ele dispara por qualquer motivo. Mas vamos lá. Tem mais uma crença muito irracional que eu dou risada assim, né? Antigamente, agora eu acho que ninguém acredita mais nisso. Por que não acredita mais nisso, né? A mulher, quando estava menstruada, não podia lavar a cabeça, né? Mas daí um dia eu perguntei, mas por quê? Não, porque ela fica louca. Eu disse, como assim, né? Agora, né, a mulher, quando tinha filho também, ela tinha que ficar 40 dias na quarentena sem lavar a cabeça, às vezes sem tomar banho, nem nada, né? Imagina, que loucura. E as mulheres hoje tomam banho menstruado, de chuveiro, de banheira, né? E um monte de coisa, e não fico louca. Aí eu pergunto, o que mudou? As mulheres mudaram por dentro, todo o sistema. Daí eu perguntei assim, mas o que acontece? Não, porque tomando banho com água quente na cabeça, menstruada, a menstruação sobe e vai para a cabeça e fica louca. Como vai subir para a cabeça? Onde é que tiraram isso? É impossível, fisiologicamente é impossível do sangue subir lá para a cabeça. Mas as pessoas acreditavam nisso e acabavam não tomando banho mesmo. Não tomando banho, não lavando a cabeça. E muitas mulheres foram parar no hospício, porque lavaram a cabeça depois, estando menstruado. Pergunta para a vovó lá, né? Ou para a bisavó, que ela vai confirmar isso, se ela estiver viva ainda. Então essas crenças irracionais acabam também limitando as pessoas, né? E às vezes até gerando doenças. Muito cuidado com isso. Outra coisa, é uma crença também que a gente gostou, né, Margarete? Agora, olha, essa aqui é a maior de todas, né? Que espelho quebrado, ou quebrar um espelho, nos dá 7 anos de azar. Quem é que ouviu esse troço aí? Isso é uma crença irracional, que limita às vezes as pessoas e acabam até, às vezes, deixando de fazer um negócio porque quebrou o espelho. Agora eu pergunto, isso funciona para o vidraceiro lá que trabalha com espelho? Imagina quantos espelhos ele quebra por dia, porque ele tem que corta um cantinho, corta outro, para fazer uma moldura e tal, e aí deu problema, quebrou. O cara deve ser o cara mais azarado do mundo. Pensar bem, né? O cara mais azarado, ele quebra espelho todo dia. Agora, como é que as pessoas podem acreditar num troço desse, né? A minha mãe, quando dava um temporal, começava o temporal, ela tapava espelho, tapava a televisão, tudo tinha que estar tapado, né? Hoje a gente só sabe que se não tiver uma proteção definitiva na casa, uma proteção eficaz, tira da tomada, mas não adianta botar um pano em cima e deixar na tomada. Vai queimar igual. Onde é que... Eu não sei, eu tentei estudar isso aí na engenharia elétrica, ver de onde é que tinham tirado essa crença maluca aí, mas eu não consegui achar. Eu provavelmente, assim, alguém viu, tinha um espelho e a janela estava aberta, daí o raio deu do lado de fora, ela viu o raio no espelho e deu aquele clarão, a pessoa, opa, vamos tapar. O raio veio para dentro do espelho. Só pode, né? Não tem outra explicação. Então essas crenças irracionais, né, nos limitam
E o meu medo é justamente esse, acaba provocando medos irracionais, e esses medos irracionais têm o mesmo sentimento do medo racional, o medo de uma coisa óbvia, que a gente precisa ter medo, tipo assim, atravessar uma rua, olhar para os dois lados, né? Me ensinaram que era para olhar para cima e para baixo, né? Porque eu acho que quando eu nasci eu morava numa lomba, só que se eu olhar para cima e para baixo você é atropelado, não vem, nem vem de cima nem de baixo, vem cá, eles vêm do lado, né? Que a gente tem que olhar. E muitas coisas, né? A gente não se pendurar num parapeito, então tem medos que são úteis, né? Mas criavam medos absurdos, e esses medos ainda as pessoas carregam e carregam de geração para geração, e nos causando, às vezes, um medo excessivo que nos proporciona doenças inexplicáveis, doenças que aparecem do nada, né? São doenças psicossomáticas, às vezes, e os medos bestas, vamos combinar, né? Mas vamos lá. Então, tem uma também, olha só, essa aqui eu vivi, eu acho que eu quase morri. Me ensinaram quando era pequeno que se a gente engolia um chiclete, ele grudava nas tripas, né? Naquele tempo não se falava em esôfago, estômago, intestino, né? Intestino grosso. Não, era a tripa, tudo era tripa, né? Assim, comia um chiclete, entupia, trancava as tripas, a pessoa morria. Gente, eu morava aqui em Novo Hamburgo e na rua que eu morava só tinha uma pessoa que tinha um carro. O seu Guido Klein, não, já é falecido. E então ele era o socorrista, né? Porque daí todo mundo que se machucava ele levava para o pronto-socorro, coitado. E era o único que tinha carro, né? E eu me lembro que um dia eu estava comendo um chiclete, aqueles. Chiclete ping-pong. É da minha faixa etária, sabe o que eu estou falando, né? Um chiclete ping-pong, que tinha até umas figurinhas que a gente molhava na água, fazia um carimbo. Coisa boa. Eu chego a sentir até o cheirinho daquele chiclete ainda. Só que eu engoli aquele chiclete. Meu Deus, quando eu engoli. Né? Corri para minha avó era viva naquela época, e a minha avó não deu bola. Reclamei para minha mãe, não deu bola. Disse, mas querem que eu vou morrer? Eu fui correndo lá no meu vizinho, por favor, me leva para o hospital, que eu acabei de comer um chiclete, eu vou morrer, vai grudar nas tripas. Ele começou a rir da minha cara, eu pensei, mas me ensinaram isso, eu acreditei. Imagina a sensação que eu tive que eu ia morrer porque eu tinha engolido um chiclete. Então, assim, olha quantas coisas que a gente bota na cabeça das pessoas e a gente carrega até hoje. Pense bem nas suas crenças limitantes que você deixa de fazer, ou medo disso, medo daquilo, medo do novo, medo de querer começar um negócio porque não vai dar certo. Olha as quantas crenças que a gente carrega, né? Pensando só no negativo, né? Pensando só no negativo. Por isso que eu falo dessas crenças. E essas nos limitam muito. Agora, se fatos são fatos, como lidar com eles? Muito interessante. Aí nós vamos falar um pouco de neurociência. Adriano, tu também comeu ping-pong. Depois tinha bala soft, né? Daí, bala soft deve ter matado meio mundo aí, né? Porque depois aí fizeram a bala soft com um furinho no meio, pelo menos se trancava na goela, a pessoa conseguia respirar pelo furinho. Não, é cada coisa que... Né, da onde nós viemos, né? Só que a gente não sabe para onde é que vai, né? Naquele tempo ainda era mais fácil, as crenças eram bem legais até. Então, assim, primeira coisa, já que fatos são fatos, né? Como lidar com eles, né? Primeira coisa, a gente tem que aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Hoje, no mundo de hoje, as pessoas querem falar, mas ouvir muito pouco. Isso vem num relacionamento, no trabalho, né? Inclusive os médicos. Quem vai no médico sabe, né? Que o médico não quer te ouvir mais. Ele quer falar, passar a receita, mandar ver o exame, depois pegar o exame, ler o que está no exame, dar o remédio, tchau e bens. Então, assim, o médico não escuta mais. Coisa que hoje, no mecanismo X, a gente procura a causa da dor, começa aqui já, nessa cadeira aqui do lado, uma anamnese bem feita, eu escuto toda a história da pessoa. E eu escutando a história da pessoa, eu já tenho uma suspeita do que pode ter acontecido com ela, porque às vezes um tornozelo torcido lá na infância pode, durante toda a vida foi tendo adaptações no corpo, vai se adaptando aqui, adaptando lá. Quando ele não consegue mais se adaptar, começam a vir as dores. E as dores às vezes não é no tornozelo, pode dar uma dor no joelho, no quadril, na coluna, no pescoço, e assim vai, uma dor de cabeça. Então, assim, por isso que a gente precisa ouvir as pessoas.
Primeira coisa, acolher e ouvir. E sem dar opinião, né? Porque a gente não sabe ouvir sem dar um pitaco. Escuta, escuta, escuta. Vê o que ela tem para falar primeiro. E vê se ela quer a tua opinião. Esse é o problema. Pergunta para ela se ela quer a tua opinião. Né? Se a ajuda dela é a tua opinião. No fim, a gente acaba julgando, deixando a pessoa pior ainda. Né? Então, assim, vamos aprender a escutar primeiro. Porque Deus fez a gente certo, né? Fez 2 orelhas e uma boca. Então, a gente tem que, pelo menos, escutar 2 vezes e falar menos. Certo? Faz sentido isso para vocês, pessoal? Então, assim, e também a gente tem que começar a observar do alto, né? Como se fosse uma águia, né? Botar um foco, eu quero uma coisa, eu tenho que botar o foco e ir lá. Com toda aquela, sendo positivo, sendo específico, né? Sendo relevante, e assim por diante, para poder fazer o pedido certo. Tem que manter o foco. Tipo uma águia, tipo uma... Já viram um leopardo, quando ele está de olho na presa, ele vai devagarinho, esse é o foco. Ele não escuta mais nada, o negócio dele é só a presa. E aí ele vai, cria uma estratégia e ele consegue pegar a presa. Senão ele morre de fome. E a gente, quando quer um foco, a gente quer alguma coisa, a gente espalha para todo mundo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? No fim não dá nada certo, porque não é que os outros botaram o olho grande, não, é que a gente deu muita ouvidos para as pessoas negativas, aí nosso projeto não vai adiante. Né? Então, assim, se você quiser voar como as águias, então pare de andar como as galinhas. Se você quiser voar como as águias, para de andar como as galinhas. Muda pelo menos a tua postura, que daí a coisa começa a funcionar. Né? Dê um salto para buscar seus objetivos. Poder dizer sim quando eu quero dizer sim e poder dizer não quando eu quero dizer não. Quantas vezes a gente diz sim, mas na verdade aqui dentro a gente quis dizer não. E aí a gente tem uma sensação ruim. E a gente vai acumulando isso e no fim acaba dando doenças psicossomáticas, dores pelo corpo todo. Pense nisso. Então assim, é poder dizer sim quando a gente quer dizer sim e poder dizer não quando a gente quer não. A gente tem que ser a gente mesmo. E aí a coisa começa a funcionar e a gente tem uma qualidade de vida muito melhor. Né? Então assim, além de desejar e acreditar, aquele pedido que você fez, tem que perceber que ele chegou. Perceber como ele chegou. Olha, interessante. Tá? Eu também faço coaching de relacionamento. Um dia, né, uma paciente queria encontrar alguém, né? E eu faço todo um planejamento. Então eu pergunto, né? Como é que tu quer? Né? Tem que ser específico. Até a cor do cabelo, cor dos olhos, estatura, quanto ganha, o que faz, a personalidade. Bota tudo no papel. Bota tudo no papel. Bota tudo, mas bem específico, mas muito específico. Muito específico. Vamos falar de relacionamento. Assim, tipo, a mulher está procurando um namorado. Eu tenho o dedo podre, não consigo ninguém. Não, porque tu não fez uma coisa específica, né? E aí tá. Aí eu faço a outra pergunta. Tá, uma pessoa assim tu vai encontrar onde? Uma pessoa com essa qualidade tu vai encontrar onde? Conhece um homem fiel, né, temente a Deus. Bom, essa aqui, com certeza, onde é que tu tá indo, tu não vai encontrar. Então, assim, faça um projeto bem específico. Eu estou falando de relacionamento, mas pode ser para uma casa própria, um trabalho novo, um investimento, qualquer coisa. Tem que ser específico. Né? Botar exatamente. Caso não aconteça, mas pelo menos passar perto. O interessante é que essa paciente que eu estava fazendo esse coaching, né, de relacionamento, passaram um mês, 2 meses, ela disse, Leandro, achei o cara. Eu disse, a única coisa que eu queria é ele um pouco mais alto que eu, ele é um pouco mais baixo que eu, mas o resto fechou tudo, então qual é o problema? Né? Qual é o problema? Usa um pouco salto mesmo, se isso atrapalha. Então assim, essa 110%. Se chegar nos 80%, tá bom. Então a gente tem que se pedir mais do que a gente quer. Mas tem que ser específico. Não adianta.
Eu quero ter um monte de dinheiro. Pode ser um monte de dinheiro velho, desvalorizado também. Achou lá um baú lá cheio de nota velha lá que não serve para nada. Mas ganhou um monte de dinheiro. Olha só como é que a gente pede. Então, como é que você está pedindo? Como é que você está pedindo o que você quer? Essa é a diferença, né? Procura ser mais específico. E até põe a data. Quando é que você quer isso? Se demorar um pouquinho mais, ouvir antes, está no lucro. Não é uma matemática precisa. Certo? Então a gente tem que perceber quando isso acontece. Por isso que a gente tem. Porque se não passa, como é que é? O cavalo encilhado só passa uma vez. Talvez o cavalo passa, mas tu não sabe nem qual é a cor do cavalo, não sabe, né, qual é a raça do cavalo. Ele passa e se perde. Por quê? Porque ele não era específico. Mas quando o teu projeto, o teu pedido, o teu desejo for específico, eu te garanto que quando ele passar na tua frente, tu vai saber, é ele, é esse que eu quero. Aí monta em cima e vai embora. Boa, né? Faz sentido isso. Então, além de desejar, acreditar e perceber, né, a gente tem que agir. A gente tem que agir. Né? Nesse quesito, às vezes, 1 mais 1 é maior que 2. Uau, isso não é uma matemática precisa. 1 mais 1 é maior que 2. O que é isso? Sinergia. Quando você age com as tuas crenças, porque tu fez um projeto, um pedido, um desejo bem formulado, aquilo cria uma sinergia. Tudo ao teu redor começa a girar ao teu favor. Não acredita em mim? Experimente. Experimente que funciona. Então, a gente tem que ter ação. Mas, formulando o pedido certo, ele se torna uma sinergia. O que é o sinergia? É todo um conjunto de pessoas, ou de seres, né? Pensando da mesma maneira, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. E aí a coisa funciona mais rápido. Então, tem que ser uma ação dirigida, uma ação já antes de agir, o nosso sonho já tem que estar bem formulado. Ou você acha que o jogador de futebol, para ele, está saindo correndo que nem um louco lá para fazer um gol, ele não tem que pensar primeiro na comemoração? Pense nisso. Ele tem que ver ele já tem que visualizar, eu vou conseguir, mas ele já está vendo a bola entrar e a torcida toda aplaudindo, gritando o nome dele. Senão ele não corre. Não corre. Né? Não estou falando daqueles malucos lá que ganham milhões e milhões e milhões, que para eles não tanto faz, né? Já estão ganhando mesmo. Estou dizendo para o carinha aí que está começando aí, se ele não almejar o que ele sonha, correndo atrás de uma bola e fazendo gol, ele não faz também. Entende? Ele tem que imaginar primeiro a bola entrando lá para sair correndo, senão ele não vai. E se ele não acreditar que a bola não entra, ele não corre, ele não vai. Não vai. Não vai mesmo. Não vou, isso aí não vale a pena. Quantas vezes a gente faz isso durante o dia? Quantas vezes a gente faz isso quando está com um sonho, quando está com um projeto, quer mudar de emprego, quer mudar de relacionamento, quer mudar de cidade, quer mudar alguma coisa assim. Mas eu não vou porque isso não vai dar certo. Aí é que está a diferença, né? Então a gente tem que agir. Agora eu pergunto, a gente tem mais medo de errar ou tem mais desejo de acertar? Uau! Né? A gente tem mais medo de errar ou desejo de acertar? Eis a questão, né? Sabe por quê? Porque tenta imaginar um alvo. Um alvo, assim, são vários círculos, né? Onde é que tem um círculo maior, vai diminuindo, e a mosca é um ponto no meio. Por quê? Então, por isso que a gente tem medo de errar. Porque a chance de errar é maior. Se tu acreditar nisso, tu não acerta. Mas se tu acreditar que o teu foco é aquilo ali, e lá está o teu acerto, tu vai, consegue, fazendo todo o processo do desejo bem feito. E ainda eu digo assim, mire na lua. Caso você erre, ainda você vai estar entre as estrelas. Olha só que legal. Então, para que medo de errar? Né? A gente bate bastante assim no pessoal que está fazendo o curso, né? Que o pessoal tem muito medo de errar. Não, eu só vou começar a trabalhar quando eu ficar bom. Eu só vou começar a trabalhar quando eu entender de tudo. Sinto muito. Vai ser difícil. A gente aprende todo dia. A gente nasce aprendendo e morre aprendendo. Então, tu sabe quando é que vai ficar bom mesmo? Quando morrer. Aí não adianta mais. Né? O que vale um livro na prateleira, um best-seller?
né? Pode ser o melhor livro do mundo. O livro numa prateleira não vale nada. Se ele não pegar esse conhecimento, esse conteúdo que tem dentro, o conhecimento, né? E ter uma ação, a gente agir e usar aquilo que está no livro. Senão ele não vale nada. Quantas pessoas você conhece que são um livro, mas não agem? Então, assim, esse coitado do livro está guardado na prateleira. Quando é que ele vai ser aberto? Quando é que ele vai começar a usar esse conhecimento? Assim, esse medo de errar nos limita muito, né? Porque o nosso desejo de acertar, às vezes, é muito pouco. Então, amplie o seu foco. O alvo, né, tem que ser ampliado. Que nem eu falei. Mire na Lua, que é grande, comparado com as estrelas. Mas se você errar, ainda você vai estar entre as estrelas. Faz sentido isso, pessoal? As pessoas estão sempre fazendo as melhores escolhas possíveis, por incrível que pareça. Por quê? Porque se eu disser para o meu cérebro que eu não consigo, ele vai me provar todo dia que eu estou certo. Né? Ele vai me provar todo dia que eu estou certo. Agora, por que então? Lembra o que eu quero e o que eu não quero? Então, se as pessoas estão fazendo sempre as suas melhores escolhas disponíveis, então elas estão acreditando nelas mesmas. Então, né, não adianta eu ficar pensando que não vai dar certo, que eu não consigo, que eu não posso, eu sou incapaz, né, eu tenho que estudar mais e mais e mais. E o cérebro vai sempre dizer assim, não, tu tá certo, cara. Então continue estudando. Nós somos nossos maiores motivadores, mas também somos nossos piores inimigos. Né? Então, assim, tem que pensar nisso. Como é que está a sua conversa aí, né? A sua conversa é motivadora ou é conversa desmotivadora? Pense nisso. Faz sentido isso aí? Qualquer coisa, tiver dúvida aí, pergunte aí no chat. Ou depois no direct, lá a gente... Vamos bater papo aí. Então, além de desejar, certo? Acreditar, perceber e agir, vamos supor que o sonho já está acontecendo, se atenha no detalhe. Né? Quantas pessoas fazem o básico? Né? Um cabeleireiro, um dentista, um massagista, né? Um médico, qualquer coisa, um padeiro, o cara que faz o pão na padaria. Mas o detalhe. Né? Pensa bem, o cavalo de corrida, né, os jockeys, né, numa corrida de cavalo, às vezes por um nariz, um pedacinho do nariz, né, faz a diferença, o cara deixa de ganhar o primeiro e o segundo lugar, por causa de um pedacinho. Então, assim, esse detalhe, às vezes, o que eu tenho mais para oferecer para o meu cliente, o que eu tenho mais para oferecer para o meu paciente, o que eu tenho mais para oferecer para o meu parceiro, para a minha parceira, o que eu tenho mais para oferecer para os meus filhos, mas não mais em quantidade. Né? O que eu tenho de mim que é bom, eu consigo passar para os outros. Esse é o diferencial. Então, assim, isso, quando nossos pedidos já estão acontecendo, né? Então a gente tem que desejar ele, tem que acreditar, tem que perceber quando estiver acontecendo, tem que agir e ainda ter algo a mais para que isso se mantenha, esse sonho, esse pedido se mantenha por mais tempo, seja mais duradouro. Né? Então é preciso fazer algo a mais. Aí, eu faço uma pergunta, né? A gente podia pegar, existe uma frase assim, ó, para aquele que é negativista, mas não vai dar certo, sabe o quê? Eu tenho medo de tentar, eu tenho medo de errar. Mas faça uma pergunta para você mesmo, anote aí. E se desse certo, como seria? Anota aí. E se desse certo, como seria? Ela não te motiva? Porque daí tu já está afirmando para ti. Aí tu está aqui dentro, aquele cérebro que tenta provar que tu é incapaz, que tu não consegue. Ele vai começar a acreditar nessa pergunta. E se desse certo, como seria? Uau! Aí, o que vai acontecer? Lembra que eu falei que tem que ser sensorial a coisa? Porque daí ele começa a sentir, uau, vai ser tão bom, vai ser prazeroso, né? Vamos pensar assim, eu estou fazendo um bolo, uma sobremesa. Mas eu não sei fazer, não sei o quê, né? Nunca mexi. Mas e se desse certo, como seria?
Uau, todo mundo vai comer minha sobremesa, todo mundo vai me agradecer, isso vai ser muito bom. Então, assim, faça o teste, não acredita em mim. Anote aí o que eu estou falando e teste. Depois vocês me falam. Eu não precisa só acreditar. Precisa acreditar em mim. O que adianta só acreditar em mim e não fazer? Também não vai funcionar, né? Por isso que eu digo, meta a mão. Vai lá, experimenta. Pega essas dicas aqui e use. Né? E aí, se não funcionar, eu posso ajudar. Mas eu duvido. Eu sei porque é experiência própria. Então, vamos lá. Guarde essa frase. E se desse certo, como seria? E é preciso ir além ainda. Troque seus problemas por desafios. Troque seus problemas por desafios. Nossa, hoje eu tenho um problemão para resolver. Não, hoje eu tenho um desafio para resolver. Não é mais gostoso? Pode ter uma semana inteira de... Hoje é domingo, né? Começamos a live às 21h07, porque fantástico somos nós. Né? De vez em está grudando na caixa lá que só tem crenças negativas, né? Dificilmente eles vão te passar alguma crença positiva. Né? Eu nunca vi, né? Não vou dizer o nome aí, mas né? É um programa que acontecia nesse horário e era fantástico mesmo, né? Tinha só coisa boa, tinha notícia boa, invenções, coisas que os cientistas faziam. Eu adorava esse programa. Depois que virou só notícia, crenças limitantes, para a gente cada vez se sentir mais para baixo, ó. Por isso que eu digo, fantástico somos nós que nós estamos assistindo agora. A gente está aqui conversando, batendo papo e procurando fazer coisas para a gente evoluir. Então, fantástico somos nós. Além de desejar, acreditar, perceber, agir, e o detalhe, a gente tem que admirar. Na live do domingo passado eu falei sobre admiração. A gente tem que começar a admirar, então, o que a gente conseguiu, né? Admirar as coisas dos outros, que eles também conseguiram. Porque, assim, a gente tem que se livrar da inveja. Eu falei sobre inveja branca. Inveja branca não existe. Inveja é inveja. É que nem fogo amigo, né? Fogo amigo matou o soldado. Fogo amigo é o soldado do mesmo lado acabou matando o outro por acidente, sei lá o quê. Mas fogo amigo mata igual, gente. Fogo amigo mata igual. Assim, morreu de fogo amigo. Mas, e aí? Morreu. Então, assim, inveja é inveja. Inveja, a sensação de inveja é a tua incapacidade. A tua incapacidade que se forma como inveja. Agora, se você quer conseguir alguma coisa, vê aquela pessoa que conseguiu uma carreira legal, eu sempre admirei, eu tinha muito medo de falar em público. Eu confesso para vocês, há 20 anos atrás, nossa, eu não falava. Talvez até deixei de suprir algumas empresas porque eu tinha que explicar ou dar uma aula ou fazer uma reunião. Né? Eu ia na reunião, só anotava, mas não falava nada. Eu tinha muito medo de falar em público. Né? Isso é uma das coisas que a gente consegue tratar aqui no Centro de Terapia da Aliança, Centro de Terapias Alternativas, né? Com a terapeuta Daís, que também ajuda as pessoas a perder esse medo de falar em público, de às vezes, até na faculdade para fazer o TCC, né? E depois passar pela banca. As pessoas sabem tudo, elas têm todo o conhecimento, só que na hora de externalizar ou dar um branco, as coitadas das pessoas acabam se ferrando. Então, assim, e eu sempre admirei os palestrantes, sempre admirei o Dr. Nelson Spritzer, né, que foi nosso mestre lá da PNL, admirei muito o Godry, né? Tinha vários outros também, assim, o professor Heinz, que já é falecido, esse eu tinha uma admiração muito grande por ele, e toda essa admiração me levou a ir atrás e a aprender, fazer curso e vencer essa barreira para poder falar em público. Hoje eu posso falar para 30 pessoas, posso falar para 2, posso falar para 400, para 800, para 1.200, não interessa. Quanto mais pessoas, melhores, mais aquela energia vem para mim. É muito bom. E antes eu achei que eu tinha 1.400 avaliadores, que eles iam me julgar, eles iam me falar mal. A primeira palestra que eu fiz, eu só me dei conta depois que uma outra pessoa muito amiga, primo da Daíse, né, e disse assim, nossa, o Leandro se botou à prova na primeira palestra. Eu só convidei amigo, parente, tá, fornecedor e cliente. Olha só que não era melhor a gente falar para pessoa estranha que não conhece a gente? Não,
Eu só botei conhecido. Depois que eu fiz a palestra na CI, eu me dei conta o que eu tinha feito. Uau, mas então... talvez eu ia levar mais 10 anos. E a partir dali virou, como é que eu vou dizer assim, como eu admirava sempre os palestrantes, né? E aquilo para mim deu muito prazer, né? E hoje, quanto mais pessoas eu estiver falando, mais prazer eu sinto e mais para poder passar meu conhecimento adiante. Que nem eu falei, um livro na prateleira não tem valor nenhum. O conhecimento tem que ser passado. Então, livre-se da inveja e começa a admirar as pessoas. Aí eu pergunto outra coisa. Quem é o seu ídolo? Quem é o seu ídolo, seu herói? Né? Seu herói. Pode ser o ídolo de criança, né? Pode ser um ídolo atual, mas o ídolo que eu estou falando não é cantor sertanejo, tá, pessoal? Não é cantor sertanejo. Até tem umas histórias boas aí, mas não, quem é o ídolo assim, de líder, de liderança, né? Que a gente pode pegar como exemplo, pode ser nosso modelo, né? Que a gente possa copiar. A gente na programação neurolinguística chama de modelagem. Eu consigo me modelar admirando aquela pessoa, que eu vou pegar ele como exemplo, como modelo, como meu herói, meu ídolo, que eu consigo copiar o que ele está fazendo, copiar os pensamentos, copiar as crenças que ele está acreditando, né? Até imitando no início, por espelhamento, e daqui a pouquinho tu começa a ter o mesmo resultado que o teu ídolo. O ídolo não é só para seguir de correr atrás e ficar se rastejando atrás. Não. Aprenda com o teu líder. Aprenda como ele faz. Aprende da maneira que ele faz. Aprenda o que ele acredita. E aí sim, pode se tornar um líder também. Senão tu vai ser sempre um seguidor. Se tu só for atrás. Nada contra também, né? Mas admire ele. No momento que você começar a invejar ele, talvez você fique só um seguidor. Mas no momento que você admirá-lo, você pode ser um líder também. Essa é a diferença. Faz sentido isso, pessoal? Então, seus seguidores devem ser seus fãs. Conquiste-os. Seus seguidores devem ser seus fãs. Conquiste-os. Estou fazendo isso agora, exatamente agora. Todo mundo que me segue, né? Não é fã de cantor sertanejo, né? Não tenho nem voz para cantar. Nunca tive vontade também de ser cantor, mas se eu quisesse a gente conseguia. Faz uma aula lá e vamos embora, né? Mas, então assim, nossos seguidores têm que ser nossos fãs. Eles têm que nos admirar e a gente passar o conhecimento para que eles também evoluam junto com a gente e talvez superem a gente. Mas não tem problema. Ninguém está aqui numa competição. O mundo nasceu para todos, né? O mundo é muito abundante. O universo tem para todo mundo. O sol nasce para todos. Então, assim, além de desejar, de acreditar, de perceber o que está acontecendo e a gente agir, prestar atenção no detalhe, admirar o que a gente quer, a gente tem que persistir, né? Persistir, não desistir. Persistir. E não é ser teimoso, tá? É ser persistente. Qual é a diferença entre um teimoso e um persistente? Vou dar um exemplo. O cara ele tem um caminho, ele tem uma porta lá no fundo, e aquela porta está fechada. Boa noite, Gisele, tudo bem? E aquela porta está fechada, né? Mas ele tem que passar aquela porta. Então o foco dele está tudo bem feitinho, que nem eu expliquei desde o início, como é que mas o desejo dele é sair daquele lugar. E tem uma porta. E a porta está fechada. O que acontece? Ele vai lá e bate na porta. E cai para trás. Bate na porta, cai para trás. Passa anos batendo naquela porta e cai para trás. Bate na porta e cai para trás. Ok. Esse é teimoso. Agora o persistente vai fazer diferente. Ele vai bater na porta, vai cair para trás, vai bater mais uma vez, talvez na porta, vai cair para trás. Aí ele começa a olhar para os lados. Será que não tem uma janela? Será que não tem um alçapão no teto? Será que não tem uma outra porta que eu uso como alternativa para mim poder sair? Ou, mesmo assim, que não tem, a sala só tem uma porta. Ele, de vez de bater, ele vai tentar ver o que
que eu consigo fazer por baixo, por cima? Será que eu consigo tirar alguma coisa da porta para mim poder tirá-la mais fácil? Não simplesmente bater. E ser persistente. Então, nos nossos sonhos, nos nossos desejos, a gente também tem que persistir. Persistir. Se não deu do jeito, tenta do outro. Se não deu daquele jeito, ainda tenta mais um. E vai tentando. As tentativas é a persistência. E aí, com essa persistência, a gente acaba ainda aprendendo a resiliência, porque tudo que pode acontecer nas tentativas, né, a gente olha para os lados e vê o recurso que tem. E talvez com esses recursos a gente consiga atingir o foco. Né? Então, na persistência e na resiliência que a gente consegue fazer todos os nossos projetos, nossos sonhos ainda funcionar ainda melhor ainda. Então, assim, a gente não pode ter medo de cara feia. Cara feia é fome, né? É uma crença, tá? Cara feia é fome. Mas não, a gente não pode ter medo de cara feia. Cara feia é quando a gente chega e se olha no espelho assim, puta, não consegui de novo. Isso é cara feia. Olhar para o espelho e dizer assim, puta, não consegui de novo. Ou, quando você chegar lá nos 60, 70 anos e olhar no espelho e dizer assim, cara feia, o que eu fiz da minha vida? Então, assim, não espere chegar lá para olhar para o espelho, porque daí não tem mais volta. Ainda tem tempo. Mesmo que você já chegou nos 60, eu já cheguei nos 60 também, né? Mas então aumente mais 10, mais 20, mais 30. Como é que vai estar eu com 80 anos? Eu vou olhar para o espelho e vou dizer o que eu fiz na minha vida, ou vou agradecer a Deus por ter conseguido todos os meus projetos, os meus sonhos? Essa é a diferença. Porque agora ainda há tempo. Eu consigo me enxergar lá de 80 olhando para cá. E aquele de 80 fala comigo. Né? Então eu escuto ele. Ele sabe como é que eu chego lá. Porque ele já chegou. Né? Então assim, quem chegou lá já sabe. Você sabe aquela história, né? Quando a gente faz uma viagem pelo mesmo caminho, e na volta parece ser mais curto. Né? Por que ele é mais curto? Veio a mesma velocidade, na mesma estrada, não teve engarrafamento. Não, porque agora tu já conhece o caminho, aí ficou mais fácil. E a gente tem muito medo do novo. O medo do novo nos estressa e faz o relógio andar mais devagar. É essa a diferença. Faz sentido isso, pessoal? E aí também tem regras para se desmotivar. Regras para se desmotivar. O risco zero. As pessoas querem começar um negócio, querem começar uma vida nova, querem começar um projeto e querem ter risco zero. Gente, isso é impossível. Não existe risco zero. Tem que tentar. Às vezes, para a gente ganhar, a gente tem que perder um pouquinho. Tem que dar um passo para trás para poder dar 2 para frente. É para dar um salto. Todo mundo que vai saltar sempre corre um pouco para trás e pega a velocidade e impulsiona. Então, o risco zero para começar um negócio, desista. Então, não faça, porque isso não existe. É aquela velha frase, eu sempre fiz assim e está dando certo. O time que está ganhando não se mexe. Olha as crenças limitantes aí, né? O time que está ganhando não se mexe. Você lembra quem é que trabalhou com máquina de escrever? Eu sou um bom datilógrafo. Nossa, tinha que datilografar uma página inteira sem olhar para o que a gente estava fazendo, o que estava sendo escrito ali, só lendo e batendo só com os dedos, né? E ainda tinha tempo, não podia errar. Hoje tem corretor, tem isso, tem aquilo, né? Apaga, deleta, copia, cola. Máquina de escrever não, né? Imagina, e eu cheguei a fazer esse curso, imagina se eu pensasse assim, eu sempre fui um bom datilógrafo, então eu vou continuar sendo um bom datilógrafo. O que eu ia estar fazendo agora? Nada. Simplesmente nada. Tem outra... Antigamente se entregava leite na porta da casa, né? Então o leiteiro entregava na porta da casa. Se o cara pensar, eu sempre fui um bom entregador de leite. Muito obrigado, dona Lina. Muito obrigado. Eu fui sempre um bom leiteiro, sempre entreguei certinho, né? Na hora certa, né? Imagina se o cara continuasse pensando assim e não teria mais emprego. Hoje o leite não se entrega mais na porta da casa, né? Então a gente tem que evoluir e tentar se adaptar às tecnologias. Né? O pessoal às vezes reclama que não consegue fazer um curso online porque não domina a máquina. Gente, se tu vai fazer um curso online, tu já tem um celular ou um computador e uma linha de internet. Né? Eu também aprendi a datilografar sem olhar, Gisele. Foi difícil, mas consegui também, né?
Só que, o que adianta hoje datilografar na máquina de escrever, né? Ninguém usa mais. Então, assim, se a gente não fosse atrás, né, a gente estaria sentado na frente de uma máquina esperando alguém trazer um texto para bater. Nunca mais. Ia morrer de fome. Né? Então, a gente precisa estar sempre evoluindo. Certo? E o medo de mudar. O medo de mudar é a pior coisa que tem. Né? O medo de mudar é a pior coisa que tem. Aí eu comparo uma coisa muito interessante. Agora nós estamos passamos por uma pandemia, né? Onde é que a gente começou a falar muito de vírus, e vírus, e vírus, e vírus, e vírus, vírus. Gente, o vírus é um troço unicelular, ele só tem uma célula, ele tem um plasma lá, eu não vou entrar em detalhe aí, né? Mas é um vírus. Ele não tem cérebro, ele não tem cérebro. É simplesmente um emaranhado de, até vou dizer assim, é um catarro, né? Um troço lá, um plasma desgraçado lá, uma membrana celular ao redor, unicelular, né? E ele não tem medo de mudar. Olha só, durante a pandemia, né? Começou, era o Covid, não sei o quê, daqui a pouquinho era uma variante, mais uma variante, mais uma variante, mais uma variante. Nunca veio o Fusca, mas só vinha variante. Né? O que eram essas variantes? Essas variantes eram o vírus mudando, porque o bicho estava pegando e ia matar ele. Todo mundo estava tentando achar uma maneira de se proteger. Né? E cada vez ele pensou, pô, eu não vou conseguir proliferar, porque a única meta que o vírus tem é se multiplicar, né? E atacar o hospedeiro. Então, assim, o vírus, que é um troço unicelular, né? Não tem cérebro, ele muda quando o bicho pega. Nós, seres humanos, com bilhões de neurônios no cérebro, a gente escuta, ai, mas eu não consigo mudar. Sabe o que dá uma vontade de pegar um balde de catarro cheio de vírus e jogar na cabeça? Vamos combinar, né? Pô, um vírus, que é um vírus, ele, quando o bicho pega, ele muda, ele muta, ele muda a versão dele para ficar cada vez mais potente, né? Aí a pandemia está de exemplo aí, né? Ela toda semana um vírus novo, tentando fazer uma vacina, sei lá o quê. Não vamos entrar em mérito disso aí de vacina, não, né? Mas para os outros vírus também, não só o vírus da Covid, né? Os vírus que andam aí. Quando o bicho pega, ele muda. E a gente acha que não pode mudar, gente. Pô, se compara com o vírus, o bicho não tem nem cérebro. E a gente tem, acha que não pode, não consegue mudar. É complicado, mudança dá transtorno, mudança dói, mudança desconfortável. Então, assim, vamos lá. Né? Só um pouquinho aqui que está acabando minha bateria aqui. Vamos botar um carregador aqui, legal aqui. Voltando. Já voltou, isso aí. Desculpe aí, mas é que a bateria terminou e a gente tem que acompanhar e mudar, né? Talvez eu tenha que mudar a bateria, botar uma bateria maior. Mas vamos lá. Então, a forma para mudar é querer. Primeira coisa, querer. Saber como tem terapeutas, tem mentores, eu faço mentoria, né? É aquela pessoa que tu vai procurar ajuda. Esse vai saber como te ajudar. Ou a gente mesmo, né? Pensando nos seus recursos e tal. Então, é querer, saber como e dar-se a chance, se permitir a mudança. Senão também não acontece. Não adianta querer, saber como e não se dar chance. A coisa não funciona. Certo? Então são esses 3 pilares. Querer, saber como e dar essa chance. Saber como, se precisar, a gente está aí, né, para poder ajudar também a evoluir cada vez mais. Então, assim, entrando em considerações finais, eu vou fazer uma reflexão aqui, uma leitura com fundo musical, e nós vamos encerrando essa live. Eu agradeço a todo mundo que estava aqui. Compartilhe com seus amigos, né? Preste atenção, anotem, revisem essa live, ela vai ficar disponível, né, no meu Instagram. E
Compartilhe com aquela pessoa que talvez você ache que precise também. E teste. Não só acredite em mim, teste. Porque se a gente não testar e a gente não botar a mão na massa, também não funciona, né? Certo, pessoal? Então vamos. Eu agradeço e vamos prestar atenção nessa breve mensagem. Vou aumentar um pouquinho o volume aqui. Tudo é ao vivo, porque fantástico somos nós. Tá bom? Esse barulho é o volume aumentando. Agora ficou bom. Feche os olhos. Procure uma posição confortável. Respire. Apaixone-se. Apaixone-se pelo seu maior amigo. Aquele amigo que mora dentro de você. Faça de conta que você está reencontrando um amigo bem distante. Faz tempo que você não fala com ele. Que é você mesmo. Dê um abraço em você mesmo. Apaixone-se por você. Apaixone-se pelo seu talento. Apaixone-se. Curta cada momento da sua vida. Viva o agora. Apaixone-se pelo seu corpo, mesmo que ele esteja fora de forma, pois de qualquer forma ele é a única casa que você realmente possui. Mesmo que ele não está bem legal hoje, mas apaixone-se por ele, porque é a única casa que você mora. Como é que você vai querer conhecer alguém? Como é que você vai querer receber as pessoas se a sua casa está bagunçada? Então organize a sua casa primeiro, o seu interior. Livre-se dos seus medos. Eles minam a sua alegria de viver. Apaixone-se pelas suas memórias mais deliciosas. Apaixone-se por aquelas besteiras saudáveis que passam em sua mente. Elas te ajudam a sobreviver. Apaixone-se pelo sol, ele é fiel, gratuito e absolutamente disponível e dá prazer. Apaixone-se por alguém. Não espere alguém se apaixonar antes por você. Só por garantia e segurança, colocando a sua felicidade na mão do outro. Apaixone-se pelo seu projeto de vida. Acredite, dá certo fazer isso. Apaixone-se pela dança da vida. Ela está sempre em movimento dentro da gente. Apaixone-se por suas ideias, mesmo que tenha dito que você não servia para nada. Seja você mesmo. Apaixone-se pelos seus pontos fortes, mesmo que os seus pontos fracos insistam a te incomodar. Apaixone-se pela ideia de ser verdadeiramente feliz. Felicidade encontra-se de sobra nas prateleiras dentro de você. Apaixone-se pela canção que você pode ser para alguém. Apaixone-se por ser você. Apaixone-se definitivamente por você. Apaixone-se. Rápido. O poder de decisão só depende a você. Ok? Um beijo no coração. Até semana que vem. Às 21h07. Certo? Um beijo no coração de todo mundo.
e um abraço. Assista a live de novo, compartilhe com seus amigos, que tem muita coisa boa aqui, certo? Muito obrigado e até domingo que vem às 21h07, porque fantásticos somos nós. Obrigado para vocês também por ter me assistido. Até mais.